Eu sou a Gisele Menon. Eu sou a Adriana Câmara. Nós fazemos parte do Núcleo Teatro de Imersão, que é uma companhia teatral fundada em 2014, voltada exclusivamente para espetáculos imersivos, ou seja, espetáculos que levam o público para dentro do espaço da representação, no meio da cena representada. As Palavras da Nossa Casa é um espetáculo imersivo e itinerante, inspirado em obras de Ingmar Bergman. No espetáculo, os espectadores circulam pelos diversos ambientes da casa dos personagens, sem separação entre palco e plateia. E a história conta a visita de Charlotte, que é uma cantora lírica bem famosa, a sua filha Eva, no casarão que ela divide com o pastor presbiteriano, que é o marido dela. E durante essa visita, mãe e filha tentam se reconciliar e dirimir as mágoas do passado. Eu gostaria de saber de vocês como foi a escolha desse texto, por que desse texto nesse momento. Então, eu amo Bergman. E esse texto, especialmente, que é o filme Sonata de Outono, bom, tem referências a outros filmes também, mas a principal referência de inspiração é Sonata de Outono. Fala dessa relação entre mãe e filha, que é uma relação muito universal, né? Esse conflito, essas cobranças que a filha faz sobre a mãe, e ao mesmo tempo essa incerteza da mãe se está educando do jeito certo, e essa necessidade que ela tem de conciliar carreira e família, tudo isso é muito presente nas relações familiares e acabaria emocionando o público, imagino eu, da mesma maneira como me emocionava. Eu achava que era uma história que eu queria contar. E para a composição do personagem de vocês, como foi? Vocês se inspiraram muito em personagens fictícios de filmes, como você disse, mas vocês pegaram alguma referência do dia a dia de vocês, de alguém que vocês conheciam? Eu peguei total. Eu peguei de mim mesma, porque eu sou mãe e também precisei já trabalhar fora e já vivenciei os dois lados. Só que eu sou o oposto da Charlotte. Eu, em algum momento, larguei minha carreira e fiquei para os filhos. Então, é gostoso trabalhar esse oposto, né? É mais desafiador ainda. Mas eu trabalhava fora e eu tinha uma filha pequena, eu tinha que amamentar e eu não podia. Então, eu fui buscando toda essa memória que eu tinha corporal e emotiva e fui colocando na Charlotte. E fora o que vem quando a gente vai estudando o texto, estudando aquela personagem, porque ela é muito complexa, né? Ela é imatura, ela é meio egoísta, ela pensa mais nela, ela é um vulcão. Né? Na peça, ela parece que está tudo tranquilo, aí chega a Charlotte, passa assim, um furacão na peça e vai embora. Né? Então, aí, conforme o texto, também vinham coisas assim que sei lá, que iam nascendo e que iam acontecendo. Então foi por aí. No meu caso, foi mais na construção do texto. Como o texto, você não tem muita licença poética no teatro imersivo com relação ao físico do personagem. Então, se a personagem tem 30 anos, a atriz tem que parecer 30 anos, sabe? Diferente do teatro que separa palco e plateia, que você tem mais liberdade quanto a isso, que um adulto pode fazer uma criança. Nesse tipo de espetáculo que a gente quer dar a ideia de que você está testemunhando um momento da vida real, isso não é possível. Então, eu tive que mudar o texto para que as cobranças que Charlotte fazia sobre Eva fossem cobranças que poderiam ser feitas sobre uma pessoa com o meu físico, sabe? De ter que usar aparelho, de ser magra demais e ter que comer mais. Então, eu tive que relacionar, de certa forma, algumas coisas da minha vida na construção do texto dessa personagem, sabe? E acaba que na construção da maneira de falar, acaba trazendo um pouco de mim também. Embora, assim, eu como Adriana seja muito favorável às questões da personagem Charlotte, talvez até mais do que a de Eva, que é a minha personagem. Em algum momento você julgou sua personagem ou você acolheu mais? Como foi esse contato com a personagem? Então, você como atriz, você tem que fazer um trabalho de acolher a personagem, mesmo que você não concorde com ela
pessoalmente, eu, Adriana, não concordo com várias coisas que Eva faz e diz. Mas eu tenho que ter empatia com a Eva e eu tenho que me colocar no lugar dela. Tá, eu não concordo com a Adriana, mas se eu tivesse vivido nas circunstâncias de Eva, se eu tivesse passado pelas coisas que ela passou, sabe, eu teria me sentido dessa maneira. Sabe, eu diria essas coisas, eu me sentiria assim de qualquer forma, então eu me magoaria dessa forma. E eu extravasaria desse jeito. Então, você tem que se colocar no lugar do personagem, mesmo que você não concorde com ela. Então, você tem que separar seu julgamento mesmo, você tem que deixar o julgamento de lado para que a sua interpretação não seja uma crítica sobre o personagem, mas seja a vida da personagem se expondo ao público. E você acha que julgou mais ou acolheu mais? Então, não, eu acolhi mais. Eu defendo muito a Charlotte, porque apesar de que eu, Gisele, tenha feito o oposto dela, eu estou levando em conta a época que ela vivia.Ela era uma mulher que tinha um dom, né, uma voz maravilhosa. E ela era muito à frente do tempo, porque são os anos 60. E ela era uma mulher que viajava o mundo para fazer concerto sozinha, com um maestro, com uma equipe de homens, numa época em que a mulher era dona de casa, não saía sozinha, ela era mais submissa. Então, no que a Adriana fala que isso é muito presente, muito contemporâneo, tem essa Eva é a mulher de hoje, essa feminista de hoje, né? Não, eu tenho um dom, eu tenho a minha carreira e eu não vou abrir mão para ficar em casa, cuidando de filho, adulando o marido. Então, ela foi em busca daquilo que fazia ela feliz. Porque ela tem uma fala que em casa, ela tem saudade de casa, mas ela está em casa, ela tem saudade de outra coisa. Então, ela vive esse conflito o tempo todo. Então, uma mulher com um dom desse não pode ficar trancada em casa. Então, eu acho ela uma revolucionária. Então, eu defendo ela assim, com unhas e dentes, porque é óbvio que ela ia pôr um aparelho na filha. Ela ia deixar a filha ficar com o dente todo torto e cobrar dela no futuro, né? Por que você não cuidou disso quando eu era criança? Porque entre mãe e filha existem cobranças. Sempre tem. Por isso que há uma grande identificação. Bom, perguntei para vocês se vocês julgaram ou acolheram os personagens de vocês. E o público? Vocês acham que julga mais ou acolhe o personagem de vocês? Olhe, muita gente mesmo chegou, para minha surpresa, acolhendo muito a personagem de Eva, que é a minha personagem, que nem eu acolho tão bem. Quer dizer, eu acolho como personagem, mas como atriz, às vezes eu olho para ela e penso, tá. Né? E aí muita gente realmente se identifica e se emociona com a situação de Eva na relação dela com a mãe, de maneira muito impressionante. Claro que o público tende a falar para a atriz que faz Eva quando se identifica com Eva. É provável que para Gisele eles falaram como se identificaram com Charlotte. Então é melhor perguntar para ela também. Mas acontece assim comigo. Nossa, é muito a minha mãe. Então, acabou, dependendo da idade da pessoa, ela se identifica com a Eva, porque fala, nossa, é muito a minha mãe, é igualzinha, a minha mãe faz a mesma coisa. Então, existe essa identificação com a Eva. Com a própria Charlotte, achei pouco, mas todo mundo acolhe muito, gosta, graças a Deus até agora, gosta muito e sai de lá assim, nossa, eu vi a minha mãe fazia a mesma coisa. Então, é mais por aí. A identificação comigo, assim, comigo, Charlotte, não vi, mas acolhida, sim. E no teatro imersivo, sobra espaço para improviso? Como vocês lidam com o improviso? Bom, a gente precisa improvisar quando a gente erra, né? Ou, às vezes, quando alguém muda de lugar. Todas as cadeiras são distribuídas pelo espaço, de modo que a gente circula por elas, parece aleatório, mas não é. A gente sabe exatamente por onde a gente vai passar e onde cada cadeira está. Mas, às vezes, vem um casal que não quer sentar separado de jeito nenhum. E aí eles vão e puxam as cadeiras para ficar juntos. Então, várias vezes já aconteceu de eu chegar na minha marca e ter uma pessoa. Aí eu tenho que ir um pouquinho para o lado e a partir daí a gente improvisa essas relações de espaço. Ou então, quando acontece, né, algum acidente com a roupa, a gente também improvisa.
A gente improvisa e segue. Dá para improvisar. Né? E não é, o casal às vezes não só quer ficar juntinho, como eles ficam dando a mão, né? Eu aqui, a Adriana aí dando a mão, eles ficam. E aí você tem que passar ali no meio. Então existem essas coisas, mas ou a pessoa que acha que ajeitando a cadeira vai ser melhor para nós, né? Como aconteceu na sessão passada. Né? A pessoa sentou e, no que viu a Adriana perto, já pegou e puxou a cadeira. Né? Então, acontece isso. Mas aí a gente improvisa sempre. E conhecendo esse texto, atuando, vocês mudaram alguma coisa em vocês como pessoas e como profissionais? O que mudou em vocês depois de realizarem essa peça? Eu acho que eu parei para pensar um pouquinho nos meus filhos, né? Será que eles se sentem um pouco assim em alguns momentos? Porque às vezes eu falo, você tem compromisso, não tem tempo para a gente. Por mais que hoje eu não trabalhe tanto como antes, então às vezes eu paro assim para pensar um pouco se eu estou deixando, se eu estou aquém daquilo que eles precisam. Apesar que, sei lá, eles sempre fazem uma chantagem. Eles sempre acham, né, querem a gente o tempo inteiro ali, mas eu parei para pensar um pouquinho nisso. Eu pensei agora que realmente sim, eu mudei. Eu comecei a pensar que, poxa vida, quando minha mãe me teve, ela tinha a idade que eu tenho. Sabe? E na idade que eu tenho, eu fico pensando assim, gente, eu não sei se eu tenho maturidade para educar uma criança. Eu não sei se eu teria tantas certezas, sabe? Se eu estaria fazendo as coisas do jeito certo. Eu acho que eu teria muitas inseguranças, como eu tenho. Só que você não pode querer que sua mãe tenha insegurança, né? Porque sua mãe é aquele seu porto seguro. Sua mãe é aquela pessoa que sabe de tudo e que planeja toda a sua vida. E aí, de repente, você começa a olhar para sua mãe e pensar, minha nossa, sabe, é injusto que a gente cobre tanto da mãe da gente, quando a mãe da gente tem todas as inseguranças que a gente também tem. Ela não é uma super-heroína, ela é uma pessoa igual a gente. Então, eu acho que foi isso que essa peça me fez pensar. E o que o teatro imersivo possibilita, tanto para o ator quanto para o público, que outro tipo de formato não possibilita? Eu acho que quando o público está assim, tão pertinho da cena, e que essa cena acontece não só à frente dele, como no teatro convencional, mas também atrás dele, do lado direito, do lado esquerdo, ao redor dele. Quando o público se sente assim, dentro da cena, aquilo fica mais emocionante. Porque ele de repente, se sente testemunhando um momento da vida real e não assistindo a uma encenação. Porque a vida real acontece assim também. Tem vezes que alguém fala com você e está atrás de você e você não viu a cara dele naquele momento, sabe? E você se sente mais imerso por causa disso. E não é só isso. Tem até os cheiros, sabe? Tem os cheiros dos alimentos de cena. Cada personagem tem um cheiro próprio dele. A gente escolheu perfumes de acordo com a personalidade da gente, então, das personagens. Então, tudo isso faz com que o público fique mais dentro. E quanto mais dentro ele fica, mais emocionado. Eu acho que se esse espetáculo fosse montado, mesmo o texto, mesmo os atores, num teatro à italiana, com separação de palco e plateia, ele teria uma reação emocional da plateia menor do que ele tem dessa maneira. Mas isso você pode dizer também, porque você assistiu. Eu posso falar, eu costumo dizer, de um jeito mais assim coloquial, que ali o público é a mosquinha que está ali escondidinha, vendo tudo o que acontece. Você não fala, eu queria ser uma mosca para estar lá naquele quarto, para saber o que está acontecendo. Então, nesse caso, a plateia é essa mosquinha que está ali, vendo tudo o que acontece. Né? E que muitos comentam que têm vontade de se meter, falar, vamos parar com isso, para com essa briga. Né? Eles dizem que têm vontade de até interferir, porque eles ficam vivendo junto ali. Né? Então, isso é muito bacana. O que você sentiu?
Eu senti exatamente isso que ela comentou, porque eu tava ali e aí eu fui me identificando com os personagens e daí eu queria interagir com os atores, mas daí você fica naquele padrão de plateia de não, acho que isso não pode, então eu fiquei lá quietinho, mas realmente impulsiona isso, impulsiona o público de querer estar ali, querer falar com o personagem. Tá funcionando, então. E realmente participar, né, da peça junto. O personagem do Vitor é o seu marido e o seu genro. Ao meu ver, quando eu assisti a peça, eu considerei aquele personagem como um ponto de equilíbrio. Estou certo? Como que funciona esse personagem ali na relação de vocês na peça? De fato, o Vitor é o personagem mais equilibrado diante das loucuras dessas outras duas personagens. Ele é um personagem pacífico, carinhosíssimo, amoroso, sabe? E, inclusive, essa doçura dele que torna essa relação mais suportável, eu acho, esses sofrimentos mais suportáveis. Vitor é um pastor presbiteriano, mas que perdeu um filho recentemente, então tem essa outra dor, além do conflito da Charlotte com a Eva. A Eva perdeu um filho, que era de Vitor também, e que Charlotte nem chegou a conhecer. Ele morreu aos 4 anos e Charlotte nem viu a criança, nem viva, nem foi lá quando ele faleceu. E Vitor, de certa forma, cobra isso dela. E defende Eva, sabe? Fica do lado dela e a apoia muito. Vários espectadores saíram encantados com o personagem dele, como ele é tão amoroso e carinhoso. Algumas pessoas disseram, eu queria levar ele para casa, sabe? Ele é tão doce, uma personagem tão incrível, que até Charlotte gosta dele. Até ela, que é, entre aspas, vilãzinha, ela não é vilã, ela que é o furacão, né, do lugar, até ela gosta dele. Ela tem conversas com ele e diz para a filha que ele é uma ótima pessoa, né? E o personagem do Glau, o Glau faz com maestria, porque o Vitor, ele anula a própria dor pela perda do filho, por entender que a dor da mulher dele, para ele, é ainda maior. Ele coloca ela acima dele, o amor que ele tem por ela, e entende essa perda que, para ela, como mãe, né, é maior ainda do que a dele. Apesar de que a dele não é pequena. A dele talvez seja até maior que a dela. Mas o amor que ele tem por ela, ele tem uma compreensão que é lindo de ver. Né? E Glau faz assim divinamente. O personagem de Glau é pastor e ao mesmo tempo ele apoia a sua fé na crença que a mulher tem de que o filho, mesmo morto, ainda está presente em uma outra realidade. Então, de certa forma, a Eva sofre um pouco menos, eu acho, com a perda do filho, porque ela tem essa crença de que o filho está vivo ainda, que ainda se comunica com ela. E Glau, quer dizer, Vitor, o personagem de Glau, embora não enxergue esse menino, não se comunique com ele, tenta acreditar nas palavras da mulher para se consolar. E isso é bem bonito. Teatro é a coisa mais importante da minha vida. Sério, eu amo teatro, eu me sinto realizada fazendo teatro. Quando eu estou no processo de criação do espetáculo, desde a fase em que a gente está começando a produzir, criando figurino, criando cenário, ensaiando, até a hora que a gente está se apresentando, é aquele trabalho que dá um trabalho danado, mas você trabalha exaustivamente, sem sentir que você está gastando a sua vida, ao contrário, achando que você está fazendo alguma coisa de valor, sabe? Que você está contribuindo para o mundo, contribuindo para você mesmo, sabe? Contribuindo para os espectadores. Sem brincadeira, é o melhor trabalho que eu já tive e eu quero continuar sempre trabalhando com isso. Para mim, o teatro hoje ele é tudo. Ele me resgatou. Eu entrei, eu resolvi fazer o teatro depois dos 40 anos, porque era uma coisa que eu queria desde lá de novinha, e não foi possível. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E hoje o teatro é tudo para mim.
Tudo. Ela já falou, eu fico que nem uma criança, fico criativa, fico alegre, volto a ter sonhos. E uma pessoa que tem sonhos é uma pessoa que vai longe, né? Porque a gente não tem problema de idade, você... Sabe? O teatro permite tudo, aceita todo mundo, abraça todo mundo, seja como você for. Então, isso é maravilhoso. Nós temos uma página em que vocês podem acompanhar nossa programação, www.nucleoteatrodeimersão.com, e também um Facebook. No Facebook, nós estamos como Núcleo Teatro de Imersão. Por favor, venham, entrem na nossa página, acompanhem todo o nosso trabalho e nós estamos aqui esperando por vocês. As palavras da nossa casa.